você faz o Senhor novamente. A lição 9 que nós estamos, o Gilson tem apostila? Revista? Então você vê aí com os meninos. A lição 9 está falando sobre os anjos e a eternidade. Nós já estamos terminando a revista, ela vai até o estudo 13. O estudo 13, o pastor Luciano, foi o que o pastor Luciano ministrou aqui na semana passada, né? Ele falou alguma coisa sobre o estudo 13. Nós estávamos falando sobre o 9 em relação à morte, né? Quando a pessoa morre, o que acontece com ela? O que acontece com a pessoa quando ela fecha os olhos? Acabou o tempo dela aqui na terra, né? Então a gente estávamos explicando o seguinte, que quando a pessoa morre, se ela for uma pessoa que aceitou a Cristo, né, como seu único, suficiente Salvador, assim que ela fechar os olhos e falecer, vem um anjo, né, e a leva para o seio de Abraão, para o paraíso, né? E se a pessoa é uma pessoa que não aceitou a Cristo, não quis saber de Jesus na vida dela, vai vir um demônio e levar ela para o Hades, né? O Hades, ele não chega a ser um inferno ainda, né? E o paraíso ainda, né, o seio de Abraão, ele também ainda não é a Nova Jerusalém, não é o local onde vai ficar por definitivo. Então essas pessoas são levadas para esses locais até a vinda de Jesus, né? Na vinda de Jesus, aí quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, ele vai levar os que estão, né, primeiro os que estão dormindo, né, que a Bíblia fala, e depois os que vão ser arrebatados, os que estão vivos. Vai levar para onde? Para a boda dos cordeiros, né? Vai ter a boda dos cordeiros, do cordeiro. Aí tem o momento da grande tribulação. Depois da grande tribulação começa o milênio. Aí sim que vai para Nova Jerusalém, tá? E as pessoas que estão no Hades vai esperar até o julgamento, né? O tribunal de Santo Cristo, que é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição seria a ressurreição dos fiéis a Cristo. A segunda ressurreição seria a ressurreição dos infiéis, que daí serão julgados junto com Satanás e lançados. Quem não tiver o nome no livro da vida, que eu acredito que dificilmente quem está no Hades tem o nome no livro da vida, né? Quem tiver o nome lá, quem não tiver o nome lá, vai ser lançado no inferno juntamente. Alguma dúvida? Recapitulando o que foi estudado. O Tribunal de Cristo não tem esse negócio? O Tribunal de Cristo não. O Tribunal de Cristo é depois. O que é o primeiro é a distribuição do galardão. Não seria um tribunal. Primeiro Jesus vem, né? Leva a igreja. Aí tem um nome específico que agora eu não me lembro, que é a distribuição dos galardões, entendeu? Tribunal de Cristo é o depois, que daí é um julgamento mesmo. Agora, a primeira parte, o que vai acontecer? Antes de acontecer a ceia ali, a boda do cordeiro, as pessoas que foram fiéis, elas vão ser julgadas, mas não por pecado. Não é questão de pecado, é recompensa, é o galardão, entendeu? Então é aquela coisa que os pastores falam assim, se você pode até ter a salvação, né? Você está vindo da igreja, você tem a salvação, mas e as obras? O que você fez para Cristo? Você ganhou alguma alma para Jesus? Você aceitou o seu chamado? Tem muitas pessoas que têm o chamado de ser ministro de louvor, têm o chamado de ser pastor, mas não querem, rejeitam, né? Não, só vou ficar no banco, tá bom assim no banco, e acaba não fazendo aquilo que Deus colocou para ela fazer. Ela vai ser salva? Vai ser salva, claro, né? Ela aceitou a Cristo, tem uma vida correta com Deus, vai ser salva. Só que daí, nesse primeiro momento, é a distribuição do galardão. Então, se ela não fez, ela vai ter um galardão um pouquinho
menor. Agora, se você me perguntar o que é o galardão, aí você vai me pegar. Eu não sei o que é. Deve ser uma coisa muito boa, né? Que Deus não vai dar nada pra gente que seja ruim, né? Deve ser uma coisa muito boa que Deus vai dar. Mas eu falar para você em específico, aí eu não vou saber dizer, tá? E daí depois, quando tiver passar o momento da tribulação, aí que tem o tribunal de Santo Cristo, tribunal de Cristo, né? Que daí vai julgar as nações que ficaram do lado no momento da tribulação. Ele vai, algumas nações vão ser enganadas pelo anticristo, né? Algumas nações, muitas pessoas vão ser enganadas pelo anticristo, pela besta, né? Pelo falso profeta, vão ser enganados. Então essas pessoas que forem enganadas, essas nações, elas serão julgadas, né? Aí é um julgamento mesmo para inferno, para jogar no lago de fogo, né? Então, seria assim. O tribunal de Cristo e o trono branco é a mesma coisa? Ou não? Oi? O trono branco e o tribunal de Cristo é a mesma coisa? O trono branco, que é o primeiro. É que eu não lembro onde que está aqui na Bíblia. Você não vê aí no seu celular para mim, Luciano? Eu ia trazer o outro estudo sobre Apocalipse. Eu ia trazer a revista do estudo sobre Apocalipse, mas aí eu não trouxe. Apocalipse 20, verso 20, verso 9? 11. Não, esse aqui é o mesmo, confundi. O tribunal, o grande trono branco, né? É o mesmo. Porque aqui, ó, tá. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Então seria a segunda etapa, né? A segunda etapa. Eu vou ver se eu consigo o estudo sobre Apocalipse bem certinho para vocês, pela revista. Mas são dois, Luciano. Depois eu trago os versículos certinho para vocês, que se eu for falar. Hã? O trono branco e depois o É depois. A boda do cordeiro A boda do cordeiro será no período da tribulação. Enquanto tem teólogo que fala que é durante. Enquanto aqui na Terra está acontecendo a tribulação, lá no céu, em um dos céus, né, está acontecendo a boda do cordeiro, né? Vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Que são muitas pessoas, em nome de Jesus, que vão estar lá, né? Então, até passar todo mundo, alguns teólogos dizem que vai ser o momento exato de todo o tempo da tribulação. E também a tribulação é interessante, entre aspas, não a tribulação em si, mas as pessoas, por exemplo, muitas pessoas que ficarem no período da tribulação desviados, né, que conhecem a Cristo, mas não aceitaram viver uma vida cristã, que ficarem, essas pessoas serão aqueles que irão entrar no segundo tempo no céu, eles terão uma outra chance. Que até tem uma passagem que fala lá, que se vê as pessoas falando lá no céu: Senhor, acaba com tudo isso, eles estão sofrendo, né, os mártires. Então essas pessoas vão ser salvas pelo sangue delas, que são as que, né, Jesus fala assim: procurem as montanhas, né, fujam. Então eu tenho certeza que essas pessoas são aquelas que no momento que aconteceu o arrebatamento, elas vão falar assim: nossa, o arrebatamento é real e eu não quis. Então essas pessoas vão ter uma fé, mas uma fé que infelizmente vai ser uma fé delas,
não vai ter ajuda do Espírito Santo. Hoje a gente fala que a gente vive na graça, por quê? Porque nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. O Espírito Santo ele está conosco, ele nos ajuda. No momento da grande tribulação, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai subir junto com a igreja. Então as pessoas que ficarem e tiverem convicção de Deus, de Jesus, eles vão ter que morrer o sangue deles. Não seria que o sangue deles vai salvar, mas eles vão ter que morrer, né, para entrar no céu. Então vai ter que recusar o número da besta, não é verdade? Lá o 666 e várias coisas que irão acontecer, vão ter que ser firmes, né? Eu espero que eles consigam, porque já não é fácil no momento da graça, imagine depois, né, onde as perseguições vão ser bem acirradas, né? Vai ser complicado, espero que eles sim. Mas o julgamento ele vai ser dessa forma, tá? Primeiro, para distribuição de galardão, e segundo, daí para julgar as nações que ficaram do lado do anticristo e os mortos, que não aceitaram Jesus. Aí nós vamos para a página 53, número 2. Aqui nessa lição, nessa revista, o pastor Luciano ele englobou toda a atividade angelical, todas as funções angelicais, tanto no passado, quanto no presente e no futuro. Então aqui nessa lição 9 está mostrando que os anjos, no futuro, lá quando houver o arrebatamento, e quando houver a tribulação, eles vão estar participando ativamente, né? Um exemplo, quando a gente lê lá em Apocalipse, a gente vê as trombetas, né? Os anjos que tocam essas trombetas. Então ele toca uma trombeta e acontece alguma coisa aqui na terra. Vou ler uma aqui, vou pegar aqui qualquer uma, por exemplo, no capítulo 9 de Apocalipse. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então a gente pode ver que durante a tribulação também os anjos vão estar atuando. Não é que igual a gente vai ler aqui na lição, que quando a igreja ela for subir no arrebatamento, nós vamos escutar, se Deus quiser, uma trombeta, né? Nós vamos escutar a trombeta, só quem vai subir vai escutar. Só que é o seguinte, não é a trombeta que vai nos levar para o céu, né? O que vai nos levar é a ordem de Cristo, a chamada de Cristo. Mas, como o autor aqui fala, o pastor Luciano, quando havia uma guerra, os toques das trombetas significavam uma ordem, né? Antigamente, assim, né, no período da Idade Média, no período da Idade Antiga, era uma ordem. Então, cada toque era um tipo de ordem, então o exército todo já sabia definir. Porque não dava, por exemplo, não tinha um microfone para falar para multidões de soldados, então eles escutavam a trombeta, né? Então cada toque era ou para seguir em frente, ou para parar, ou para se retirar. Então esses anjos, né, Deus vai dar uma ordem e através do toque dessa trombeta que vai acontecendo, né? Como nós vimos aqui, o 5º anjo ele tocou a trombeta. E o toque que ele tocou foi para a finalidade que caísse, né, viu uma estrela caindo do céu. Então, ou seja, seria essa a finalidade. Então, quando ele tocou, houve essa ordem, né? E quando o anjo do arrebatamento tocar essa trombeta, vai ser com a ordem de Cristo, de Deus, né? Ele vai dar o toque e nós subiremos. Mas não é que o anjo que vai nos levar, é Jesus. Deu para entender? Tá? Ele deixa bem claro aqui, ó. Página 53, número 2. O arcanjo, a trombeta e o arrebatamento da igreja.
Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, vemos os cristãos da igreja de Tessalônica confusos quanto à ressurreição dos que morrem em Cristo Jesus. Paulo já havia demonstrado com firmeza e alento que para o cristão o morrer é lucro. Por que Paulo fala que o morrer é lucro? Alguém tem uma ideia? Porque estando em Cristo, você sabe que se você está em Cristo, você vai morrer, você vai viver uma eternidade com Cristo. Não vai ter mais doença, não é verdade? Não vai ter mais perturbação, né? Então é lucro. É lucro. As afrontas que a gente passa no dia a dia aqui na terra vão se acabar. A gente vai estar em descanso, em repouso, né? Em descanso. Então por isso Paulo falava que morrer em Cristo é lucro. Tá? Mas estava havendo essa confusão lá em Tessalônica, né? O que acontece com a pessoa quando morre? Hoje nós sabemos, né? O que acontece. Em virtude da morte do servo de Deus, que significar o encontro definitivo com o Senhor Jesus e o princípio de uma vida eterna e gozo e paz. O texto sagrado em 1 Tessalonicenses 4,16 declina que no arrebatamento da igreja de Cristo, os que morreram no Senhor ouvirão a voz de um arcanjo e o ressoar de uma trombeta, que foi o que eu estava falando, sendo tal som uma santa convocação. O ressoar da trombeta e a voz do arcanjo não significa que os anjos de Deus são os responsáveis pela ressurreição dos mortos, para a glorificação do corpo. Então nós vimos também na aula passada com o pastor Luciano que o corpo ele vai ser transformado num corpo glorificado, né? Esse corpo pecaminoso aqui ele vai se acabar, vai ser um outro corpo. E o arrebatamento dos vivos aos ares, mas denota a participação ativa dos anjos neste maravilhoso evento espiritual, convocando, transladando e conduzindo os mortos à presença do Salvador. Uma coisa bem interessante que eu não sabia, eu achei muito interessante, que aprendi na aula passada com o pastor Luciano, é que, por que há necessidade de vir um anjo nos levar? Porque é bonito, né? Eu achava assim, sei lá, né? É o primeiro contato que a gente vai ter, eu achava assim. Mas não é, na realidade o pastor Luciano explicou que há necessidade porque o inferno ficaria nas regiões celestiais. Muito obrigada. Então, para chegar até o céu, né, até o seio de Abraão, tem que passar por essa região onde os demônios estão. E nós não conseguiríamos passar sozinhos. Então, por isso, a necessidade de um anjo nos levar, né, até o seio de Abraão. Então, é interessante, né? Eu não sabia, eu achei muito interessante essa parte que ele explicou aqui. Para mim, eu não sabia onde ficava o inferno. Eu sempre falo que é na terra, eu sabia que embaixo da terra não era, mas, enfim, né? Eu sabia que não era embaixo da terra, mas eu não tinha essa localização, que seria nas regiões celestiais também, né? Essa primeira parte, assim. Por isso que ele fala, né, que o príncipe do ar, né? No arrebatamento, o arcanjo terá a missão de convocar todos aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, sejam os vivos ou os mortos. Os vivos que estão firmes na igreja, apesar de firme na igreja é complicado, né? Porque tem muita gente que está firme na igreja, mas não tem uma vida com Cristo, né? Então, uma pessoa que tem uma vida com Cristo mesmo, que está viva e tem uma vida com Cristo, vai ser arrebatada, transladada, né? Que está falando aqui. E a pessoa que morreu em Cristo também vai ser levada. Será um evento colossal e rapidíssimo, como disciplinou o apóstolo Paulo, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. 1 Coríntios 15, 52. Então vai ser algo assim muito rápido. E quem já assistiu aquele filme Deixados para Trás, talvez não seja daquele jeito, mas eu acho que é o mais próximo do que o nosso entendimento consegue entender, né? São três filmes, né, falando sobre o arrebatamento. É bem interessante, quem puder assistir, Deixados para Trás. Os anjos na ascensão e na segunda vinda de Cristo. Então a gente viu que
o anjo ele vai tocar a trombeta, né? O arcanjo vai tocar a trombeta, mas não é ele o responsável pela subida da igreja, o responsável é Jesus. Mas ele vai estar tocando a trombeta, anunciando, né? Página 54, 3. Os anjos na ascensão e na segunda vinda de Cristo. Vemos no relato do evangelista Lucas, em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 1, no versículo 9 ao 12, está escrito assim: ao ascender Cristo às alturas, os anjos confirmaram aos discípulos de Jesus que o Mestre voltaria conforme havia predito, retornaria de forma pessoal e gloriosa, assim como ascendeu. Vamos ler lá em Atos? Então, Jesus ele faz uma promessa lá em Atos, né? Atos 1. Atos 1, do versículo 9 ao 12. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Quem seriam esses 2 varões? Anjos, muito bem. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Há de vir, né, há de voltar, assim como para o céu eles estavam vendo Jesus subir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Então, assim que Jesus foi levado às alturas, ao céu, né, os anjos, 2 homens de branco, anunciaram ali que da mesma forma que Jesus tinha subido, ele ia voltar. E voltar a buscar a sua igreja. Continuando ali na revista. Ainda em Apocalipse 19, 14, vemos os anjos não só contemplando a segunda vinda de Cristo, mas estes seres celestiais gloriosos o acompanhando, organizados em um exército celestial e participando ativamente do almejado retorno do Messias, do esperado retorno, né? Que é o que acontece nos nossos dias, nós esperamos, né? Nós estamos à espera da vinda, da volta de Cristo. Nós vamos dar uma olhada lá em Apocalipse 19 e 14. Apocalipse 19, 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então, quem que seria esse exército? Seriam os anjos, né? O exército celestial, os anjos do Senhor. Então, quando acontecer o arrebatamento, os anjos vão estar juntos nos esperando, né? Vão nos dar as boas-vindas. Alguma dúvida até aqui, se eu puder responder? Os anjos e Jesus. Mas os santos envolvidos também? Não, aí vão se encontrar, né, Luciano? Vão estar, porque primeiro vão ser ressuscitados mortos, né? Então vão estar lá. Aí se encontra todo mundo. Os anjos no julgamento das nações. Então, primeiro são os mortos, que já vão estar lá, e nós vamos ir de encontro aos vivos. Vamos ir de encontro a Deus, né? Nos eventos dos últimos dias, os anjos participarão ativamente em várias etapas do processo apocalíptico. Um dos papéis dos anjos será a proclamação do juízo de Deus. Em Apocalipse 19,
do versículo 17 e 18, observamos um anjo recebendo a tarefa de proclamar o juízo de Deus sobre as nações que se aliaram ao anticristo. Vamos dar uma olhada lá no 19, 17. Então nós vimos que vários anjos vão estar tocando várias trombetas, né, para estar anunciando lá no fundo, para estar, cada um vai ter a finalidade, porque vai ser lançado aqui na terra, como que eu posso falar o nome? Algumas tormentas, né? Não seria bem esse nome específico, mas a terra, ela, no período da grande tribulação, vai ter tormentas, algumas tormentas. Então esses anjos... eles dizem que seria, alguns teólogos falam mesmo que seria, até o que eu li ali fala sobre os gafanhotos, né? Aquela que eu acabei de ler aqui. Dizem que são as mesmas, né? São parecidas com as pragas do Egito. São mesmo, né? Bem parecidas. Então cada anjo tem uma finalidade de tocar trombeta e dar ordem para essas pragas, né? Essas tormentas estarem vindo sobre a terra. Por isso que a gente tem que... Na realidade, a gente não pode seguir a Cristo com medo da tribulação ou com medo de ir para o inferno, né? A gente tem que seguir a Cristo porque a gente tem convicção que Ele existe e que Ele é o melhor caminho. Mas se por um acaso a gente encontrar alguém com dúvida, né, a gente sabe que o final de quem não seguir a Cristo será esse, vai passar pela grande tribulação, e se não conseguir ter uma fé genuína e ser firme no momento dessas tormentas, vai ser lançado no inferno. Que no momento da tribulação, como já foi falado, o Espírito Santo não vai estar aqui mais, não vai estar na terra mais. Então será você por você. É uma fé sua, não é uma fé agora ao qual o Espírito Santo está ajudando, o Espírito Santo está revelando. Vai ser uma fé sua. Ou você crê ou você crê. E você vai ter que morrer por Cristo. E eu acredito que muitos morrerão, porque serão encontrados. Serão encontrados e vai ser aquela coisa assim, ou você aceita Cristo ou ou você recusa Cristo ou você morre. Então, diante de uma metralhadora na sua frente, você vai falar. Tem muita convicção, né? Hoje o Espírito Santo nos ajuda, nos revela, né? Mas e lá na frente? Até um pastor falava assim para mim: não é muito bom a gente falar sobre que as pessoas terão uma segunda chance na tribulação, senão elas vão querer ficar na tribulação. Mas daí que dó, né? Porque se aqui não consegue, nesse momento da graça não consegue, imagine lá. Fala, Jesus. Sim, lembra que você falou sobre isso, que vai ter situações também que é pior do que essa, não vai ser tão explícito, né? Alguém chegar com um rifle, uma arma e falar: você recusa Jesus, eu te mato, até que é uma coisa declarada, né? Se a pessoa ainda tiver coragem mas chegará um tempo assim que a própria necessidade do corpo vai pedir para que ela se alimente, se o dinheiro já não vai ter mais valia, por causa de virar tempo onde todo o alimento, as coisas vai estar na posse das pessoas que estão trabalhando para que aconteça o negar de Cristo. Daí a própria necessidade do corpo vai nos trair, né, as pessoas que estavam aqui, a ponto da pessoa até se sujeitar a negar Cristo pela questão de sobrevivência mesmo, né? O corpo trai, né, lá da pessoa, né? É uma coisa implícita, na hora que a pessoa vê, ela negou a Cristo, nem sabe. Daí foi uma coisa muito... Os montes, para as florestas, ela se alimentar de maneira natural. O que restar da naturalidade, né? Porque está vendo as coisas naturais, é tudo. Vai ser um momento muito difícil, né? Se as pessoas acham que é difícil agora seguir a Cristo, depois vai ser pior, né? E igual você falou, o Apocalipse, ele é um pouco complicado. É gostoso de estudar, mas ele é um pouco complicado porque são coisas que irão acontecer. Então tem várias linhas. Se a gente começar a estudar o Apocalipse, você vai ver que um teólogo fala uma coisa, outro teólogo fala outra, né? É um estudo muito complexo e confunde um pouco a cabeça da gente, né? Por isso que eu acho que teria... porque não aconteceu ainda. Embora até a parte das igrejas
das igrejas é uma coisa mais concreta, a gente consegue afirmar. Mas daí para diante, né, na hora que chega na parte das trombetas, da grande tribulação, é uma coisa mais complexa. Igual que fala assim, o número da besta, tem muitas pessoas que falam que vai ser tipo um código de barra, né? A gente não pode afirmar explicitamente que é um código de barra, é o que a nossa imaginação consegue se aproximar, mas que vai haver algo, né, que diferencie aqueles que estão seguindo ao anticristo. Só um instantinho, tá, Luciano? Vai ter, e é como o Justo falou, se você não tiver essa marca, você não vai conseguir o alimento, você não vai conseguir um trabalho, não vai conseguir talvez uma vacina, que muitas pessoas, eu já até ouvi o Daniel Mastral falando, que ele já viu, que uma vez ele foi viajar e ele entrou num hospital, e lá ele viu várias pessoas sendo utilizadas igual cobaia para doenças que vão ser lançadas ainda nesse momento de tribulação, né? Então a gente pode também, através disso, não sei se é verdade dele, eu acredito que seja, né? A gente também pode imaginar que haverá sim essa parte do símbolo lá da besta para a vacinação. Nos dias atuais, até se a pessoa não estiver acordando um documento, alguma coisa, ela já não consegue fazer nada sem o documento. O Daniel Mastral fala assim que a gente já está sendo treinado para achar tudo natural no momento da vai ser uma tribulação. pessoa indigente, então o indigente não vai ter direito a nada. Tem direito a nada. Fala, Luciano. Então, respeito esse sistema sistema de codificação, todo sistema de codificação e identificação é meio, mas o nome é meio. Os códigos de barra. O código de barra é meio, porque você pode notar, você tem todo o código de barra, assim, ele tem duas coisas, tem três pontos, você tem três linhas que está. São as principais, né? É o número 6. E é uma coisa interessante que a Bíblia fala do número 666, só que a Bíblia é uma linguagem simbólica, então não é 666, porque o número mais venerado na maçonaria, que é o número de Deus, que é o número 9, tem uma linguagem na tabela cabalística, o número 9. Se você viaja 666, dá 9. Você não precisa do 99. Então, eu tenho um estudo, assim, o cara está falando que é linguagem simbólica, o número da besta é 999, 666. Assim como o código de barra. Todo código de barra sistema de codificação 666 estimado. Verdade, isso é verdade mesmo. Então a gente tem que e a gente pode notar que nós estamos chegando num momento assim que as coisas estão caminhando mesmo para os momentos finais, né? Eu já estudei o Apocalipse, não lembro, não sei dar uma aula de Apocalipse aqui, nossa, perfeita, mas pelo que eu estudei assim, e pelo que vocês também já estudaram, a gente pode começar a comparar as coisas que falam, né, que os apóstolos também vão falando em suas epístolas, que já está acontecendo. Quantos falsos profetas a gente vê, não é verdade? Quantos? Vários, não é verdade? Maravilhas. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de maravilha. O diabo também faz. A gente tem que tomar muito cuidado, porque vamos dizer assim que uma seita chega e fala assim, pessoas estão sendo curadas, daí vocês vão e conhecem um vizinho que fala, não, mas tinha uma pessoa lá que estava de cadeira de roda nesse lugar e levantou e andou. Mas acontece, o diabo faz também. O diabo ele pode se transfigurar em anjo de luz, a Bíblia fala, né? Os demônios, né? Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Pedir para Deus ter misericórdia das nossas vidas e nos dar discernimento, né? Discernimento da gente entender o mundo espiritual e conseguir identificar isso aqui é de Deus e isso aqui não é, né? Porque senão a gente acaba dentro da igreja sendo enganado por esses falsos profetas, né? O mandamento está forte, né? Porque Jesus deu todos os sinais da minha de papo. Todos os sinais que você tem de mortes, peste, fome, essas coisas. Daí ele falou assim, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Quando começarem a acontecer, está começando. E fala também
E que ainda não será, tem um outro versículo que fala que ainda não será o fim, mas será próximo, né? Pode ser tudo isso que você está falando, né? E se a gente for ver, já está acontecendo. Quantas catástrofes. Por isso que quando né? já está as portas, está começando. Começando a ver. Falsos profetas se levantando. Falar, irmã Denise? Não? Então tá bom. Vamos voltar aqui. O julgamento do Senhor acerca dos que o serviram e dos que não. Tal julgamento é identificado como a batalha do Armagedon. Então essa batalha do Armagedon será ali no momento da grande tribulação, tá? Onde serão julgadas as nações que ficaram do lado do anticristo. Serão julgadas, né? Está lá em Apocalipse 19:19. Um julgamento que não será possível ser evitado, onde as nações que serviram de forma clara e expressa o anticristo serão julgadas, amaldiçoadas e condenadas. Pense, às vezes a gente fala assim, às vezes não, né? A gente sabe que a fala de um pai para um filho, ou de uma pessoa para outra, a gente costuma dizer assim que a nossa boca ela pode lançar bênção e pode lançar maldição para uma pessoa. Se nós, seres humanos, tudo errado do jeito que a gente é, nós temos, né, esse poder, entre aspas, de falar e lançar uma maldição, lançar uma bênção para uma pessoa, imagine você ser amaldiçoado por Deus. Né, de forma clara e expressa, o anticristo serão julgados, amaldiçoadas e condenadas. É algo bem forte, né? Bem forte. Por não terem se subordinado ao serviço e domínio do Senhor Jesus. Alguma dúvida até aqui? Não? Para a última etapa lá, número 5. Os anjos no julgamento das nações. Então os anjos também vão participar do julgamento das nações, né? Nós estamos vendo que os anjos eles estão em constante atividade junto a Jesus e nos céus, né? Então tanto no Antigo Testamento, lá no começo, né, desde o princípio, os anjos já vêm tendo uma finalidade, uma função, né? Daí no nosso presente também, hoje em dia os anjos eles estão nos ajudando. Eles têm as funções deles hoje, nesse exato momento que nós estamos falando, e futuramente também eles participarão. Tá? É engraçado que o pessoal ainda dá muita gente vê que os antigos já dão um grau abaixo, né? E dá muito conforto, cuidando com eles aqui. Mas é engraçado que no verso 1 ele tira totalmente essa ideia, porque somente um anjo do céu é pode diabo, somente um anjo. Então não é tão forte assim. É que as pessoas antigamente tinham uma ideia meio, talvez não lia direito a Bíblia, né? Igual eu falei, né? Se você não, o Apocalipse, se você não tomar cuidado, surge vários tipos de ideias erradas, né? Aí surge esse tipo de afirmação que o diabo é um grau abaixo de Deus. Mas na realidade, o que acontece com Satanás? Ele é lançado fora do paraíso, mas aquilo que Deus deu para ele, Deus não tirou. Ele continua sendo um anjo, ele só não é um anjo caído, né? Mas os anjos, pode ver que os anjos se transformaram em pessoas e vieram para a terra dar recados de Deus, que igual aquele que nós falamos ali, que dois varões de branco vieram conversar com os galileus, né, e com os apóstolos, falaram, da mesma forma que Jesus está subindo, ele vai voltar, ele vai descer. Dois varões de branco. Então, o que a gente entende? Dois anjos, dois varões de branco, eles se transformaram em pessoas, né? Tiveram essa fisionomia que nós temos, talvez para não assustar quem estava ali, né? Porque pense a adrenalina que não estava sendo ver Jesus subindo. Imagine se aparece dois anjos com asas, sei lá, do jeito que eles são, né? E acho que seria um impacto muito grande. Então, tem que ser aos poucos, senão a gente não aguenta. Então, apareceu. E da mesma forma, os demônios também. Os demônios aparecem principalmente de forma de pessoas que já morreram, para confundir a gente. Então, eles se transformam em qualquer fisionomia que eles quiserem, para enganar. Mas não que o diabo tenha um pouquinho de poder a menos do que
Deus. Deus, ele é soberano, né? Ele é soberano. Aqui. Ao fim do julgamento das nações, no final da grande tribulação, nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino sobre a terra. Para a ocorrência de tal evento, um dos poderosos anjos do Senhor abrirá o poço do abismo e prenderá Satanás e seus demônios por 1 milênio. Então a gente vê que após a grande tribulação, os fiéis a Cristo, eles vão viver, nós iremos viver ali na Nova Jerusalém, tá? Que é um reino terreno, mas é um reino separado. Não digo separado, mas é um reino assim que terá muros, assim, uma separação das nações que estarão vivendo o milênio junto com a gente. E nós governaremos, os fiéis governarão junto com Jesus nesse reino milenar. Tem pessoas, tem teólogos que falam que cada líder das nações que ficarem nesse reino milenar, que é o reino de Jesus Cristo, o governo de Cristo, né? Cada representante de nação terá que ir uma vez por ano lá na Nova Jerusalém e fazer oferendas, ofertas, né? Não sei que tipo de ofertas, mas e prestar o seu culto a Deus, né? Alguns teólogos falam isso. E durante esses 1000 anos, como o Luciano falou, um anjo vai prender Satanás e ele vai ficar preso durante 1000 anos. Quando completar 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai tentar de novo corromper essas pessoas que estão vivas ali no governo milenar. Não as que estão dentro da Nova Jerusalém, mas os que estão fora. Está dando para entender? É bem complicadinho. Está dando, Gilson? Tá dando? Eu estou tentando falar bem de um jeito assim que dê para entender, porque é complicado mesmo, é bem complicadinho, bem complexo. Inclusive nessa época que acontece o desentendimento, assim, não nessa época que, eu digo nessa parte que acontece a grande confusão das pessoas, dos testemunhos de Jeová, que dizem que para eles vai ser aqui e tal, e a compreensão deles não consegue compreender que isso é só um reino milenar de restituição, né? E Jesus, ele, com a queda de Adão, houve um certo triunfo de Satanás, porque ele conseguiu desorganizar tudo aquilo que Deus tinha organizado. Então, para não dar nenhum triunfo mesmo para Satanás, Jesus ele vai restituir tudo, mostrar assim que todo o poder é dele, vai colocar todas as coisas no lugar de novo e triunfar novamente, né? Para não deixar nenhum vestígio sem criar. Nenhuma possibilidade, né? Não deixar nenhuma possibilidade, né? É nessa que poderemos, que tudo vai voltar ao normal, né? A sua originalidade, os animais não serão mais carnívoros, os leões não serão mais agressivos. Vai voltar ao que era, né? No princípio. Exatamente, no estado original. No estado original. E mesmo as pessoas, olha para você ver, porque eu creio assim, no governo milenar, as pessoas elas vão conhecer a Cristo. Eu acredito assim, mesmo conhecendo a Cristo, ainda Satanás vai arrastar uma grande parte dessas nações. Porque ele fica preso 1000 anos, depois ele volta, ele é solto. Aí, eu não posso dizer depois de 1000 anos, vai ficar 1000 anos e 100, 1000 anos e 200, entendeu? Mas completou 1000 anos, Satanás é solto. Ele vai ficar por um período na terra, enganando ainda algumas pessoas. E algumas nações vão, porque as pessoas, igual o pastor falava na aula, as pessoas, o ser humano, ele gosta muito ele não gosta de ser submetido. Por isso que há uma grande, por isso que as pessoas têm dificuldade de seguir a Cristo, porque tem que se submeter a algumas regras, né? Alguns princípios. E as pessoas acham que os princípios têm que ser delas. Os meus princípios são os corretos. Também, no decorrer desses 1000 anos, muitas gerações ainda vão nascer
Daí, ó, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, tudo isso acontecesse no estado de hoje, nós estaríamos presenciando. Então nós iríamos contar essa história para as gerações. Né? Daí essas gerações teriam só a nossa história, não teria a nossa experiência. Então Satanás vai atacar com a mesma estratégia que ele nos ataca hoje. Você acha que isso é verdade? Isso daí é mentira, isso daí. A mesma estratégia será lançada. Igual fez com Eva, né? Exatamente. Mesma coisa que Daí fez ele com vai Eva. conseguir ainda montar um grande exército para ir contra Jesus. Contra Cristo. E é engraçado que esse É a batalha do Gog e Magog. essa disciplina milenar, Isaías 65 fala que não vai ter criança de poucos filhos, que um jovem não vai ter mais que não vai ter pessoas que por menos de 100 anos. Menos de 100 anos é que a idade da pessoa, ela vai ser, a idade da pessoa vai ter a idade da árvore. Vai ter idade do quê? Uma árvore. De uma árvore? Porque Pois o meu povo terá vida outra, como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu pai. Falando a respeito dos novos céus e novas terras, Isaías. Adão, Noé, essas pessoas, os aléns, as pessoas viram quase 1.000 anos, mas Vivem bastante mesmo, né? Continuando aqui então. Para a ocorrência de tal evento, um dos poderosos anjos do Senhor abrirá o poço do abismo e prenderá Satanás e seus demônios por 1 milênio. Está lá em Apocalipse 20, quem quiser confirmar. Então um novo tempo se iniciará. Tempo este marcado para a recuperação moral e material da terra, que foi o que os meninos estavam falando, né? O que o Luciano estava falando, né? Vai ser uma recuperação para poder definitivamente voltar ao estado original. Porque Deus ele é tão poderoso que Ele conhece o coração do homem. Sabe que mesmo depois que houver o arrebatamento, todo aquele momento que Jesus se apresentar, ainda vai, com as novas gerações, como o Gilson colocou de uma forma muito interessante, irão ter dúvidas, né? afirmado nas histórias, só nas histórias. E será que a história é verdade? A gente sempre tem esses questionamentos, será que é verdade? Será que aconteceu? Né? Então aí, Deus com sua plenitude de sabedoria vai ainda, já sabendo disso, né? Então vai deixar ali as pessoas mais 1000 anos para chegarem numa forma aqui, como está falando, uma recuperação total, moral e material da terra. Sob um governo santo e messiânico, conhecido também como milênio de Cristo. Tá? Então, nós finalizamos aqui o estudo. Ficou alguma dúvida sobre isso? Peço desculpa por algumas questões que eu não soube responder direito, mas ficou alguma dúvida? Que aqui na realidade Não entendi, Luciano. Olha, foi um estudo gostoso. A de Apocalipse a gente ministrou lá na série. Olha, eu vou dizer para você, viu? Ou você estuda, ou você estuda. Que negócio pega mesmo. E aqui ele entra um pouco em Apocalipse, né? Mas não para estudar o Apocalipse, mas para dizer que os anjos eles terão total participação nesses eventos, né? Que nós vamos estar lá na Nova Jerusalém, andando junto a eles, vendo eles, mas lógico não venerando, né? Venerar, adorar é só a Deus, né? A gente vai andar com eles como a gente anda, como eu converso com a Nelly, como eu converso com a Márcia, né? Mas só não podemos chegar lá, mas a gente chega aqui, o joelho, de olho, né? Vamos ler ali a conclusão. Mais uma vez, vemos a grande importância do ministério angélico no reino de Deus. Vemos a atuação destes seres celestiais magníficos, não só atuando na humanidade, mas também servindo de espíritos ministradores na eternidade, em favor de Deus e seu povo. Observe que, mais uma vez,
Deus entrega aos seus santos anjos tarefas de comunicação e juízo, visando, sobretudo, o estabelecimento de seu reino entre os homens e a derrota final de Satanás e seus demônios, que herdarão por todo sempre o lago de fogo e enxofre, enquanto que a Igreja de Cristo e os anjos do céu reinarão com Cristo em seu milênio, e posteriormente seguirão com ele a Nova Jerusalém, por toda a eternidade, onde cantarão: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aí a gente pode dizer assim: venci. Essa é a verdadeira vitória, né? A gente fala assim: a sua vitória está chegando, né? Tive uma vitória nesses dias, mas a verdadeira vitória vai acontecer quando Satanás for definitivamente derrotado mesmo. Derrotado ele já é, né? Mas foi definitivamente mesmo exterminado, né? Sobrou 5 minutinhos ali, alguma pergunta? Não? Querem falar alguma coisa? Não? Amém então? Então tá bom, muito obrigada.